Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Show de Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor e diretor aqui desta escola online maravilhosa e hoje eu gostaria de continuar o nosso papo sobre o livro Use Sua Mente, do Tony Buzan. A gente já viu nos dois vídeos anteriores, vimos o processo de revisão e vimos também como a gente pode dividir melhor a nossa sessão de estudos. Se você gosta desse tópico, só entrar no canal, nos vídeos anteriores do canal e assistir aos dois vídeos que eu gravei sobre este livro, tá bom? Hoje vamos continuar falando sobre ele, só que um tópico diferente. Vou deixá-lo aqui de lado e bora lá. Sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre associação criativa. O que significa isso, né? Justamente a palavra diz bastante sobre criatividade, sobre imaginação. Se você tem uma ótima imaginação, você pode ter uma ótima memória. E se você não tem uma boa imaginação ainda, você pode desenvolvê-la praticando, tá? Porque a imaginação é uma grandiosa amiga da nossa memória. Se a gente consegue imaginar coisas engraçadas, absurdas, a gente vai memorizar tudo mais facilmente, né? O humor, o absurdo, ele é muito bem retido pelo nosso cérebro, pela nossa memória. Isso já foi comprovado diversas vezes. E essas técnicas elas são utilizadas desde a antiguidade, essas técnicas de associação criativa. E é interessante que a gente não fala muito sobre elas, né? Na escola, por exemplo, a gente não aprende a memorizar dessa forma. Não sei se você estudou assim. Eu não estudei. Na minha época não se falava sobre esse assunto, tá? Mas a associação criativa, ela é fundamental para que a gente possa manter os conteúdos na nossa memória por mais e mais tempo, certo? Então, como a gente pode fazer uma associação criativa, né? Com imagens absurdas e engraçadas, com histórias curtas também. As histórias, essa aqui é outra técnica de memorização, que é o storytelling. Eu não sei se você sabe, mas em muitos países africanos existe uma figura chamada de griot. O griot, ele é o responsável pela memória do seu povo. Ele é aquele que vai contar histórias, é aquele que vai relatar não apenas histórias fictícias, mas as histórias do seu povo, né? Então ele vai ter tudo isso na sua memória e vai repassar aquele conteúdo de forma oral a partir do storytelling, ou seja, a partir da contação de diferentes histórias, né? Então ele ensina não apenas a história do seu povo, mas ele vai contar histórias fictícias também para passar lições, assim como Jesus ensinava a partir das suas parábolas, não é verdade? Que são parábolas? São pequenas histórias, são histórias curtas que vão trazer um ensinamento. A mesma coisa o griot africano, né? Dentro das suas histórias ele vai trazer algum ensinamento, tá? E é assim que a memória do povo vai ser mantida, a partir das histórias que ele conta. Olha só como as histórias são importantes para a memória, tá? Imagens absurdas e engraçadas, como eu já falei desde o início também, a nossa criatividade, ela ajuda muito no processo de memorização, tá? E a história ela é importante, principalmente quando você tem uma sequência de palavras, porque aquilo ali vai ajudar você, aquela história vai ajudar você a memorizar aquelas palavras, tá? Eu estou falando aqui para o estudo de idiomas, certo? E tem também o Memory Palace, né? Que essa técnica Memory Palace, né? Ela utiliza, na verdade,
as imagens absurdas e engraçadas para que a gente possa memorizar mais e mais palavras. E o que danado é o Memory Palace? Por que está em inglês aqui, né? Muita coisa do que eu estudo sobre aprendizagem, sobre idiomas, sobre memória, está em inglês. Por isso que eu trago alguns termos em inglês também, né? Mas se a gente fosse traduzir, simplesmente seria Palácio da Memória. Tá? Palácio da Memória. E por que é um palácio, né? O Tony Buzan, o autor deste livro aqui que eu mostrei, no Use Sua Mente, ele traz um termo sala da memória. Só que ele não é um grande entusiasta desse método, né? Do palácio da memória. Pelo próprio nome, a gente já consegue perceber que ele não é um grande entusiasta do método, né? Porque para ele basta uma sala e dentro dessa sala você vai colocando algumas imagens absurdas e engraçadas, vai posicionando mesmo assim mentalmente aquelas imagens, né? Por exemplo, imagina agora o seu quarto, né? É sempre interessante você imaginar um lugar que você já conheça, que você já tenha familiaridade. Feche os olhos e imagine o seu quarto. E você vai colocar algumas imagens no seu quarto. Imagens absurdas e engraçadas que vão fazer você lembrar palavras que você deseja aprender, tá? Então, digamos que você esteja estudando alemão. Essas palavras aqui, antes do vídeo eu coloquei um sistema randômico aqui que eu encontrei, Random German Words, e vieram essas duas palavras aqui. Der Spaß e Schade. Schade, tá? E der Spaß. Então, como é que você memorizaria essas duas palavras? Primeiro, você precisa saber o significado delas, tá? Porque nessa sua imagem mental, imagens absurdas e engraçadas, você precisa retomar a forma, mas também o significado da palavra, tá? Então, Spaß, para mim está na cara que é um spa, né? Que é um spa, tem aqui a palavra spa, então na minha cabeça eu já imagino um spa, e esse B aqui que tem som de S em alemão, som de SS, né, em alemão, a gente vai imaginar um spa, só que nesse formato de B, né, nesse formato aqui. Então é um spa que não é muito habitual, né? Então a gente vai imaginar um spa nesse formato ali, de frente para a praia, né, o sol batendo, né, muito azul. Por que é azul? Porque é uma palavra masculina. Der Spaß, né? Então, por ser uma palavra masculina, eu posso associar a cor azul para me lembrar que é uma palavra masculina, tá? As cores na associação criativa, elas também são muito importantes. Então, quanto mais colorida for a imagem que você consiga criar mentalmente, melhor vai ser para a sua memória, tá? Então, e nesse spa, o que acontece nesse spa? Não é apenas um spa, né? Porque a palavra precisa remeter ao quê? A diversão, que é o significado dela em alemão. Então, der Spaß significa diversão. Eu já fiz a primeira parte. Imaginei um spa no formato de B. Já me trouxe a palavra e ela é masculina, porque ela é toda azul, né? Então, der Spaß já me trouxe a palavra. Agora eu preciso do significado. E dentro desse spa, as pessoas brincam. As pessoas estão brincando, tá? Vamos dizer uma coisa absurda, que no spa a gente sabe que se come pouco, né? Geralmente as pessoas vão para emagrecer. E elas estão brincando de guerra de comida, né? Então elas estão lá brincando de guerra de comida. Então, e tá todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. Então essa imagem mental que eu criei, ela vai me remeter à palavra der Spaß, tá? Essa é uma associação criativa, certo? Associação criativa. Eu posso colocá-la no meu palácio da memória.
tá? Então eu posso imaginar, por exemplo, o meu quarto e registrar essa palavra na minha porta. Do lado da minha porta existe um spa azul em que todo mundo brinca, tá? Então, é isso. Então, quando eu fechar os olhos, eu imagino esse spa, todo mundo brincando lá, e essa imagem vai me remeter à palavra der Spaß, tá? Então, isso é a associação criativa, é a sua imaginação com imagens absurdas, engraçadas, com muitas cores para facilitar a sua memória. E você pode associar isso daqui com o palácio da memória, ou seja, posicionar essa imagem em lugares já conhecidos e você mentalmente ir navegando por este local, vendo as imagens, né? E relembrando as palavras que você deseja aprender, tá? Olha só que coisa interessante, né? Misturei a associação criativa com palácio da memória, certo? Tem tudo a ver, é uma relação bem estreita mesmo, né? E eu trouxe outra palavra aqui para você. Agora você que vai fazer essa associação criativa aqui. Você pode criar uma história curta, você pode criar uma imagem absurda e engraçada e associar também aqui ao seu palácio da memória, né? Também nada impede que você crie essa história e coloque essa história em algum lugar, que se passe em algum lugar da sua casa, por exemplo, né? Então, o Memory Palace, na verdade, não é uma técnica de memorização, mas um espaço em que você vai colecionar essas histórias, essas imagens, né? Para que você possa se lembrar melhor depois, certo? Mas eu deixo para você, deixa aqui nos comentários como você faria essa associação criativa da palavra schade em alemão, que significa que triste, né? Que pena, que triste. Schade. Como você faria a associação criativa? Vou dar uma dica aqui, né? Já me remeteu a alguma coisa, né? Já me remeteu aqui a uma xícara de chá, né? Schade. Schade, né? Me remeteu ao chá. E aí eu deixo vocês com a sua criatividade para fazer essa associação criativa, tá bom? Deixa nos comentários e se você quer estudar comigo, basta entrar em contato pelo WhatsApp aqui do vídeo. Aqui eu ensino francês, italiano e inglês, mas também ensinamos espanhol e alemão. Se você tem interesse, é só entrar em contato e vamos estudar juntos. Bora lá?